Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu venho para conversar com vocês sobre os 5 melhores filmes que eu assisti nesses últimos meses, nos meses de março e de abril. Como eu comentei em outros momentos, normalmente eu assisto muitos filmes por mês, só que nesses últimos tempos eu fiquei com um pouco de dificuldade de concentração, né? E isso acabou fazendo com que eu não conseguisse assistir tanto quanto eu gostaria. Com isso, pelo menos foi mais fácil escolher esse top 5, já que tinham menos opções. Então agora vamos para a lista, né? Eu vou comentar sobre cada um dos filmes aqui com vocês, levando em consideração que praticamente todos eles são lançamentos. São filmes que foram lançados há pouco tempo, 2020 ou 2019 no máximo. Eu vou começar então com um filme de guerra chamado 1917, que por sua vez foi um dos grandes candidatos ao Oscar de melhor filme nesse início de ano. Quem já me acompanha por aqui já deve saber que eu tenho muito interesse no tema da guerra. E 1917, ele consegue a proeza de trazer uma certa originalidade para um tema que já foi bastante explorado. Com direção, produção e roteiro de Sam Mendes, o filme fala sobre uma missão extremamente arriscada de 2 soldados do exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Essa dupla recebeu a tarefa de alertar uma outra tropa britânica que estava distante e incomunicável sobre uma armadilha preparada pelos alemães, uma emboscada que colocaria em risco a vida de centenas de homens. Eles teriam que atravessar a pé um grande território no norte da França, correndo todo tipo de risco e ainda passando por territórios ocupados pelo inimigo. Essa história é perfeita para quem gosta de ação, as coisas simplesmente não param, sabe? São raros os momentos que você tem algum tipo de pausa. É tudo muito dinâmico, é tudo muito surpreendente. Essa característica é muito ressaltada pela maneira como tudo foi filmado, tentando trazer uma sensação de que em momento nenhum temos algum tipo de corte. Nós literalmente acompanhamos todos os passos dos soldados. Outro filme que eu gostei muito de assistir nos últimos tempos foi uma produção do cinema espanhol conhecida como O Poço, disponível na Netflix. Esse foi um filme que me deixou muito incomodado enquanto eu assistia, mas que ao mesmo tempo me colocou quase que automaticamente para refletir. Aqui nós acompanhamos um homem que foi para uma espécie de prisão que é conhecida como O Poço. Ela é dividida por vários andares, sendo que cada um desses andares possuem 2 pessoas. No meio de cada cela existe uma plataforma que desce com comidas das mais variadas. Ela para em cada andar durante alguns segundos antes de continuar descendo. Obviamente, quem está no topo sempre tem mais comida do que aqueles que estão mais abaixo. Um detalhe importante é que os prisioneiros são trocados todos os meses para um novo andar, para um andar aleatório, e também com uma pessoa desconhecida. Dessa forma, todos eles acabam tendo a experiência de ser ou não um privilegiado. No decorrer do filme, vamos acompanhando tudo o que acontece com o protagonista no meio desse cenário distópico, situações essas que são extremamente perturbadoras. O Poço explora a questão da fome e também da desigualdade para mostrar como muitos de nós não percebemos ou sequer paramos para pensar de uma forma mais crítica sobre a desigualdade social. Nesses últimos meses eu também assisti um filme chamado O Homem Invisível, que eu gostei bastante e que foi lançado ainda esse ano. Para quem não sabe, já tivemos várias outras adaptações de O Homem Invisível, desde o lançamento de um livro com esse mesmo nome, publicado pelo escritor britânico H.G. Wells. A obra é sem dúvida um dos maiores clássicos da ficção científica, uma leitura que eu recomendo bastante. Inclusive, se você tiver interesse em ver a resenha que eu fiz sobre o livro, eu vou deixar o link aqui nos cards. Mas voltando ao filme, essa versão de 2020, ela possui uma história completamente diferente, mantendo apenas alguns elementos básicos do livro. Resumidamente, O Homem Invisível fala sobre uma mulher chamada Cecília, que fugiu de um relacionamento abusivo com um cientista milionário. Pouco após isso, ela recebe a notícia de que esse mesmo cientista, chamado Adrian, havia se suicidado. Depois de algum tempo, quando Cecília estava arrumando a sua vida na medida do possível, algumas coisas estranhas começam a acontecer,
Coisas essas que fazem com que ela relembre sentimentos do passado. Se tem um filme fácil de dar spoiler, é justamente esse, O Homem Invisível. Por isso que eu não vou me estender muito aqui com vocês. Mas o que dá para dizer é que ele explora alguns temas, algumas temáticas, como, por exemplo, a questão do abuso contra a mulher nos relacionamentos. É um filme que fala muito sobre incertezas, mas também explora bastante a temática do trauma. No mês de abril eu também assisti um filme chamado Casamento Sangrento, que foi lançado em 2019 e que mistura humor com horror de forma muito interessante. No filme, uma mulher chamada Grace acabou de se casar com Alex. Ele é parte de uma rica família que segue uma tradição muito peculiar. No caso, todo novo membro dessa mesma família deve participar de um jogo escolhido num sorteio. Seguindo o ritual, a protagonista acaba escolhendo o pior jogo possível, o que faz com que ela acabe se envolvendo numa situação de sobrevivência completamente inimaginável. Casamento Sangrento é um daqueles filmes de entretenimento puro, sabe? Daqueles que você não espera nenhuma grande reflexão ou alguma coisa do tipo. Quem curte esses filmes de violência explícita, mas com um toque de comédia, com certeza vai curtir muito. Eu adorei assistir esse filme do início ao fim. O final, por sinal, também me surpreendeu bastante, o que me faz recomendar ainda mais esse filme para vocês. Para finalizar a lista de hoje, um filme de Taiwan chamado A San, que é um drama familiar lançado em 2019 e disponível para assistir na Netflix. Mesmo gostando bastante da cultura asiática, eu nunca tinha assistido nada, absolutamente nada do cinema taiwanês. Esse filme foi o meu primeiro contato. No longa acompanhamos uma família de classe média, um casal e seus 2 filhos. Um desses filhos acaba se envolvendo num crime e vai parar num reformatório, enquanto o outro, que é bem mais tranquilo, estuda medicina numa universidade local. A San explora tanto a forma distinta como cada um desses irmãos leva a sua vida, quanto as consequências das suas decisões na vida da mãe e do pai. Na mesma medida, vemos também como os pais influenciaram, de certo modo, com as suas atitudes, o caráter e também o temperamento dos seus próprios filhos. É um filme muito sobre isso, sobre relações familiares, mas também é sobre as dores e as mágoas que essa convivência em família pode provocar. Um detalhe importante é que A San é um drama super pesado, sabe? Particularmente, eu não aconselho ninguém a assistir esse filme se tiver um pouco deprimido ou alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, de modo geral, eu curti bastante esse filme. Eu achei a fotografia dele simplesmente impecável, não tem como não perceber. Também as interpretações do filme me surpreenderam bastante. Eu tenho inclusive a impressão de que esse filme talvez seja uma boa porta de entrada para o cinema de Taiwan. Eu, pelo menos, fiquei com bastante curiosidade de conhecer mais coisas de lá. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E aproveito também para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, porque isso ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão também aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!